capítulo 7 de Mateus, verso 13. Mesmo assentados, vamos ler juntos o verso 13 e o verso 14. Assim diz a palavra do Senhor, leiamos com fé a palavra do nosso Deus. Entrem pela porta, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Até aqui, oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por cada família que nos visita. Ó Deus, eu te agradeço pela atuação sobre a vida de cada irmão, de cada visitante. O Itaídes com a sua esposa, sua filhinha, que já são, ó Deus, mais do que do nosso meio. Rogamos que o Senhor abençoe essa família. Rogamos ao Senhor que abençoe cada visitante. E sobre nós, como igreja do Senhor, fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito tenha misericórdia de nós e edifique as nossas vidas por meio da Tua palavra e da pregação da Tua palavra. Nós oramos humildemente em Teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra que nós temos uma relação muito clara apontada por Jesus. O texto diz, versículo 13, que Jesus, após ele estar ensinando o chamado Sermão do Monte, um contexto onde ele já está finalizando esse contexto de ensino, ele aponta: entrem pela porta estreita. Jesus disse que esse deveria ser então o caminho para aquele grupo que estava ouvindo Jesus. Mas Jesus vai deixar claro que há aqui dois caminhos, duas portas e dois grupos. O texto diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, mas estreita e apertada é a porta e o caminho que conduz para a vida. Nós vivemos um tempo que parece que há uma falsa ideia de uma terceira porta, de um terceiro caminho, um caminho alternativo, mas nós vamos ver que não há. A porta larga, o caminho espaçoso, é uma vida ligada a este mundo. Nós podemos assim dizer, hoje pela manhã estudando sobre a eleição, essa eleição de Deus, o grande amor de Deus em alcançar por sua graça os seus. Nós sabemos muito bem que o homem não pode, ele por si só, ser salvo pela sua capacidade de entender Deus, ou ele descobrir a salvação. Nós estudamos hoje e vimos que é uma ação graciosa de Deus sobre o ser humano. E o que acontece é que nós temos então aqui dois caminhos apontados pelo Senhor Jesus. E o que chama a atenção é que esse caminho largo, a porta é larga, espaçosa, é um caminho de alguém que não entendeu o Evangelho. É alguém que está vivendo para ele. Ele vive para ele, segundo as suas próprias vontades. Ele vive com o seu coração apegado a este mundo. O mundo, aqui que nós nos referimos e vamos falar várias vezes, é tudo que está aí fora. É a nossa cobiça pelas coisas que estão aí fora. É as nossas vontades, as cobiças, os anseios, as preocupações do dia a dia. Via de regra, se dá de maneira, os aspectos materiais da vida. Quando não, os prazeres ligados àquilo que no coração do homem ele deseja, ele espera. Então nós sabemos muito bem que hoje, nos nossos dias,
Essa relação onde esse caminho é aberto, é um caminho onde as pessoas não fazem distinção em agradar a Deus e agradar ao homem natural. Pelo contrário, há uma relação onde hoje nós podemos ver que tudo é relativizado, inclusive o pecado, porque pecado é algo de repente extraordinário. É se eu matar alguém, se eu cometer um erro muito grande. Então se relativiza o pecado e faz com que essa caminhada seja cada vez mais uma caminhada segura, tranquila, uma caminhada sem menores ou maiores problemas. E a palavra de Deus está nos confrontando a observarmos isso. É uma caminhada, essa caminhada da porta larga, desse caminho largo, espaçoso, é uma caminhada confortável. Ela parece que não gera nenhum problema, ela parece que não está acontecendo nada. Mas Jesus está alertando que só existem dois caminhos. Um caminho é o que de fato agrada a Deus. E Jesus se revelou dizendo: eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a quem? Ao Pai, a não ser por Ele, por mim. Jesus disse isso. Mas notem, amados irmãos, essa relação hoje, ela é tão perigosa, é que nós muitas vezes não notamos que essa vida confortável e agradável nos nossos dias, ela pode nos levar a deixarmos de observar o nosso chamado. Abra comigo a sua Bíblia aí, em Lucas 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 26. Jesus está instruindo e diz o seguinte, verso 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Vamos juntos o 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Agora aqui nós temos um exemplo. O exemplo que Jesus cita é Noé. As pessoas viviam o dia a dia delas ordinário. Elas estavam presas, ligadas àquilo que o nosso dia a dia no mundo pede. Preocupado com quem vai casar, preocupado se a filha vai casar bem, preocupado com o trabalho, preocupado em chegar ao final de semana para poder desfrutar de um momento de banquete. Tudo isso já se praticava desde os dias de Noé, mas diz o texto que até aquele contexto, casavam-se, davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca. Epílogo, fim, não tem mais oportunidade de viver. E notem, nós não temos um Deus sádico, nós não temos um Deus que não tem prazer, que nós nos alegremos, que nós desfrutemos a família, aquilo que nós possuímos, mas é que nós vamos ver que há um convite em fazer em primeiro lugar de Cristo a nossa satisfação, nos alegrarmos e desfrutar dessa alegria na presença de Cristo. O texto continua, e ele vai agora Jesus citar um outro caso, ele vai citar agora o caso de Ló, verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, o que mais? Compravam e vendiam, plantavam e o que mais? Diferente dos nossos dias? Não, tudo do mesmo jeitinho.
O mundo sempre ofereceu isso. O quê? O mundo sempre ofereceu a nossa vida, olha, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, edificando, tudo isso que nós conhecemos. Mas note o que diz o texto. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, por que Ló saiu de Sodoma? Porque as pessoas que estavam vivendo dessa forma, elas praticavam tudo o que Deus reprova. E não tinha nenhum discernimento dizendo assim, não, isso não tem problema algum. Pelo contrário, eles praticavam tudo isso que nós acabamos de ler e não estavam nem um pouco preocupados se havia algo que desaprovava Deus ou não. Se havia algo que Deus rejeitava, reprovava ou não. Pelo contrário, viviam de qualquer maneira, viviam a vida. E diz o texto, no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Verso agora 31, 32, vamos ler juntos o 32, por favor, vamos lá? Lembrem-se da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 19, verso 26. Lembram dessa passagem? As crianças conhecem. Vamos ler juntos mais uma vez. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Se não é justamente porque quando Deus enviou salvação, quando Deus socorreu segundo as misericórdias dele sobre Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, ela não estava mais na pequena cidade que eles estavam adentrando de manhãzinha. Eles atravessaram para essa cidade pequena, saindo de Sodoma, mas ao entrar na cidade, uma cidade pequena, eles viram que estava sendo destruído Sodoma e Gomorra. A ordem foi clara, não olhem para trás. Mas será que isso representa apenas essa desobediência de olhar para trás, de curiosidade? Não! A mulher de Ló tinha o coração ligado a tudo que era praticado em Sodoma e Gomorra, todos os valores mundanos e materiais. A mulher de Ló demonstra que o coração dela estava apegada àquela cultura, tudo que era praticado, tudo que era vivido, e que agora Deus derramava juízo sobre aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que só em dois caminhos. Um agrada ao Senhor, outro Deus desaprova. E a palavra de Deus deixa bem claro que essa relação está sendo apontado. Um agrada a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 7:38. Eu estou falando desse texto tantas vezes que, olha, eu quero que vocês também reproduzam, porque no meu coração houve grande alegria com o Senhor revelando esse texto ao meu coração. Lucas 7:38. Diz assim: e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Essa aqui é Maria, aquela que quebrou o vaso de alabastro na cabeça de Jesus, e esse óleo desceu, o perfume até os pés. E Maria foi encontrada aos pés de Jesus, dizendo: tu és o meu Senhor, tu és aquele que pode me salvar, tu és aquele que é de fato o Messias. E amados irmãos, eu preciso alertar e nós precisamos relembrar, o convite de Cristo é muito claro.
Só há uma maneira de nós conhecermos o Senhor Jesus: Ele nos chamando. Porque você sozinho você não chega nele. Você sozinha nunca encontrará Jesus. É Ele que ilumina o seu coração. É Ele que traz vida, segundo Efésios 2. Ele nos dá vida estando nós mortos. Ele dá aquilo que nós chamamos de um novo coração, um novo nascimento. É por isso que nós chamamos agora a caminhada cristã de uma nova vida. Uma nova vida que agrada a Cristo. Mas percebam, só há uma maneira de viver essa vida: caminhando pela porta, passando pela porta. A ideia de porta aqui, no Oriente, eles pensavam, é uma porta que a partir dela vai ter um caminho para ser percorrido. Justamente o que é a vida cristã. Você passa pela porta que é Cristo, e a partir do momento que você passa pela porta, essa caminhada, ela é estreita. Essa caminhada durante o dia a dia vai ser apertado, vai ser de confrontações. Só que notem, somente aqueles que tiveram o coração confrontado por Cristo, como? Se revelando como o único, suficiente Salvador. Todo aquele, se eu perguntasse aqui, como diz o pregador que a Sueli me contou, quem quer aceitar Jesus aqui, todo mundo ia dar uma chance para Jesus, né, Sueli? Quem que é louco de contrariar Jesus, né? Mas não é esse tipo de convite. Esse tipo de convite, muitas vezes, ele é limitado. O convite que nós sabemos que é irresistível é quando Jesus, quando por meio da palavra de Deus, Ele começa a confrontar o seu coração, Ele começa a incomodar a sua vida à luz da palavra de Deus, e você nota, opa, eu estou percebendo que o meu coração está sendo confrontado a não mais viver como eu sempre vivi. Eu estou sendo confrontado a tomar uma decisão, e essa decisão é mudança de vida, essa decisão é caminhar agora uma vida exclusiva para Cristo. Essa ação é uma ação graciosa sobre os eleitos de Deus. Eu me alegro em saber que tem tantos aqui que experimentaram desse novo nascimento. Louvado seja Deus! Porque se você ainda caminha agradando ao seu coração, se você ainda caminha, tem uma simpatia pela Bíblia, tem uma simpatia pelo culto, você vai a uma igreja, mas você ainda não, como eu disse pela manhã, você ainda não passou ali no departamento de batalha espiritual. E diferente do que muitos pensam, Débora, que a batalha espiritual vai ser expulsando os demônios do quarteirão, não é? Tem gente que fazia isso. Localizar quem que é o maligno que está provocando os acidentes de carro, de acidente de trânsito, né? Diferente disso, tem ali um departamento ali que você passa ali e pede para o Paulo, nosso administrador presbítero, e fala assim, ô Paulo, aonde que eu visto, aonde que eu encontro a minha roupa de batalha da vida cristã? Onde está o capacete para começar agora a lutar contra a minha carne, contra os inimigos de Deus, esse mundo, esse sistema maligno, porque agora o meu coração não tem mais prazer neste mundo, o meu coração agora, inclusive eu fico envergonhado do meu próprio coração. Aonde está esse armamento para a minha vida? E esse armamento se encontra na palavra do Senhor Jesus. Se você já foi vocacionado para essa batalha, você já está caminhando pela porta estreita. Mas eu falo isso hoje, estava pensando nisso, refletindo sobre isso, que você estar aqui é um plano de Deus, da providência de Deus. Mas eu tenho que alertá-lo que há hoje alguns perigos. E esses perigos passam, abra novamente a sua Bíblia em Mateus 7.
Deixa a fitinha vermelha aí, prende o dedinho aí para você sempre voltar para aí. Mateus 7. Vamos ler o 15 juntos? Diz assim a palavra do Senhor: cuidado que se apresentam a vocês de ovelhas, mas por dentro, Jesus está dizendo, cuidado, o caminho da salvação é um caminho estreito, cuidado com os falsos profetas, cuidado porque esses falsos profetas vão se apresentar como ovelhas. Eles vão chegar em você e dizer assim, eu estou vendo em você, que você tem um potencial de Deus derramar a bênção da prosperidade. Olha, eu estou vendo na sua vida que Deus pode te curar até da verruga, ou da unha encravada. E eles prometem tanto, eles prometem, mas prometem, mas prometem. E no final eles dizem, porque eles não são ovelhas, eles são lobos. Eles dizem, leve esses envelopes, 7 semanas, e volte todas as semanas com eles bem cheios. E quando você completar 7 semanas, Deus vai te abençoar, assinado Lobão. Falei Lobão, lembrei daquele outro lá, que se não se arrepender, está no caminho largo. Amados irmãos, nós vivemos um tempo onde o Evangelho do Senhor Jesus é apresentado uma terceira via, uma terceira porta, uma porta alternativa. Mas notem, a palavra de Deus está nos apresentando agora que nós temos que tomar cuidado. Na realidade se apresenta um evangelho de prosperidade, de cura, mas não há convite a arrependimento de pecados. Você pode dar o maior dízimo dessa igreja, você pode ser um ofertante hoje que vai bater o recorde dessa igreja, nada disso vale se no seu coração você não se arrependeu dos seus pecados e você começou a caminhar, a trilhar o caminho estreito, lutando contra você, lutando contra esse mundo, lutando contra as armadilhas do diabo. Eles não apontam o novo nascimento. Nascer de novo para eles é alguém que tem um material bem visível, uma casa gigante, um carro grandão. E só. Porque ter uma casa grandona, uma fazenda, um carro grandão, pode ser bênção, viu? Pode ser um crente convertido, pode ter problema não. O problema é apresentar o evangelho com esse holofote. E a vida da pessoa nunca é confrontada a viver uma vida cristã genuína. Hoje eu fiquei sabendo, encontrei meu pastor da campanha das botijas. Encontrei meu pastor da época da botija de azeite. E a Gisele falou assim, você não perguntou para ele se a botija já parou de jorrar? Eu falei, fica quieto, Gisele. Eu gosto do homem. Vamos ser educados, vamos ser polidos. E de fato, o que me chamou a atenção é ele contar que a sua sobrinha, filha de um casal muito querido, faleceu com 35 anos, a Laíse, filha do Valdir, da Valéria. E quando ele me contou isso, sobrinha dele, eu fiquei pensando, vale a pena ficar pregando a teologia da prosperidade, se nós
não passamos de miseráveis pecadores e que um câncer pode nos levar. Vale tanto a pena se apegar a tantos bens materiais, a tanta prosperidade, a tanta campanha, ao invés de nos alegrarmos em Cristo, por saber que nós vivemos uma vida com Cristo e que nem o câncer, nenhuma tragédia pode nos tirar das mãos de Cristo. Eu fiquei imaginando esse casal que eu conheço, até me prontifiquei, quero, quem sabe, visitá-los. Porque eu gostaria de dar uma palavra para esses pais que perderam uma filha tão jovem. Porque se você analisar alguém que só ouve sobre cura, e que tem que curar, que tem que curar, que tem que prosperar, de repente acontece uma baixa dessa, como fica a vida cristã de um pai e de uma mãe que perde uma filha tão jovem? É justamente por não pregar o evangelho da cruz, que não se encontra sustento, não se encontra consolo, não se conhece o Senhor que nos chamou a despeito das adversidades, que chamou a despeito das tragédias, a continuarmos com os nossos olhos postos em Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, eu quero citar a passagem de Jesus agora, com Lucas 13, 22. Capítulo 13, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Vamos ler o 24 juntos? Jesus respondeu: esforce-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês são todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui, nessa parte, depois nós vamos dar outra ênfase, porque vai relatar esse momento agora dos salvos. Mas eu quero destacar a respeito daqueles que estão caminhando a vida cristã, mas ainda não entenderam, meu irmão, minha irmã, que não pode existir nenhum caminho alternativo para a salvação. O que eu chamo de caminho alternativo? É o evangelho sem cruz. Ah, não, mas eu tenho um conhecimento evangélico. Eu até tenho uma Bíblia na minha casa. A minha mãe era crente. Eu já fui a um culto. Tudo isso nos nossos dias, tendo em vista que o país chamado Brasil é um país muito evangélico, tem ganhado proporção no coração das pessoas. E elas dizem: não, eu já conheço. Eu entendo que Jesus é Salvador, eu sei que Ele realmente morreu na cruz, mas a grande pergunta é: como essa pessoa vive? O texto diz que Jesus está ilustrando, dizendo: essas pessoas devem se esforçar, e a palavra no grego aqui é agon. É interessante, a salvação é pela... Como? Pela graça. Salvação é pela graça.
Os irmãos da fé, a fé é dom de Deus. É Ele que deu a fé. A nossa salvação é graciosa. Quanto que custava a sua salvação? Você podia pagar por ela? Deus viu alguma coisa em você de bom antes? Não. Ele nos alcançou com a sua graça. Mas agora, quem já experimentou, quem já passou pela porta, está na porta, caminhando agora, um caminho apertado. O texto que Jesus usa é assim: esforcem-se. E o termo no original é agon. É um esforço hercúleo. É um esforço acima de qualquer expectativa que você diga, já fiz isso uma vez. Não, é um esforço gigante. Quando a pessoa acha que nós temos uma caminhada simplesmente crente 3S, você conhece? Quem conhece? Aqui levanta a mão. Então vamos lembrar a turma. Paulo, vai lá, Morales. Crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Isso não é ISO 9000 não, viu, Tiago? É tudo o contrário. Jesus não nos chamou para uma caminhada 3S. Jesus nos chamou a confrontar, e o esforço aqui não é você dar um bem material na igreja, o esforço é você lutar todos os dias contra a sua natureza, contra esse mundo, contra as astúcias do diabo. Todos os dias você fala assim, eu nasci de novo, e o Senhor me chama a ter esforço. A salvação eu alcancei pela graça, agora a caminhada eu sou responsável, é Ele quem atua na minha vida, é Ele que me sustenta, mas Ele aguarda o meu esforço, e porque eu lhe amo, eu vou me esforçar de todo o meu coração. Amados, eu queria fazer um convite nessa noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3:16. Assim, porque você é morno e não é nem quente, vamos para o 16, né? Tá certo. Não é nem quente, nem frio. A pessoa está vendo, se eu for gelado, dá certo. Não. É porque naquela época, as cidades ali onde Jesus está escrevendo essa carta, através de João, havia águas o quê? Termais. O meu amado Paulo me deu um convite para ir lá no clube. Eu fui lá. Aí eu ficava assim, Olívia, essa aqui está muito fria. Essa aqui está boa, hein? Aguinha quente. Eu falei, que maravilha. E num calorão desse, teve hora que a gente falou, vamos para a água fria, porque está quente demais aqui. O que o texto está dizendo era isso. Havia cidades que as águas eram termais, inclusive tinha um contexto terapêutico, bem quentes. E tinha outras cidades que a água ela era fria, boa para o banho, mas tinha umas que ela era morna, não tinha essa serventia. E o texto está dizendo, aquele que é morno, mas eu quero traduzir isso, aquele que não se posiciona, eu estou a ponto de vomitá-lo pela minha boca. Eu quero fazer um convite, que é um convite gracioso a você hoje, a nós hoje. Seja hoje radical com a sua vida espiritual. Decida-se hoje viver uma vida em oposição à sua natureza, ao mundo. Só assim, com essa consciência, você vai viver de fato uma vida como discípulo e discípula de Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5.
verso 10, 5:10. Vamos juntos aí, o verso 10 ao 12. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os perseguidos porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Vamos juntos o 12 bem forte. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amados irmãos, ser radical na sua vida espiritual é você entender que você aqui, caminhando à luz de Cristo, você vai enfrentar oposições, você vai ser perseguido na roda de conversa, você vai ser confrontado, mas notem, se você experimentar disso, você é um bem-aventurado, você é mais do que feliz, quando, por minha causa, insultarem vocês, lembrem-se que eu vivenciei isso, os meus profetas viveram isso, e vocês saberão que vocês estão trilhando o caminho estreito e apertado. A nossa vida cristã, ela é um chamado para uma vida radical, onde você não tenta alargar o caminho para caminhar, mas você entende que esse chamado maravilhoso que você recebeu é para viver uma vida posicionada, radical, dizendo: Senhor, se for preciso, eu preciso experimentar isso, eu terei que enfrentar isso, mas farei para a honra e glória do teu nome. Exemplos. Tem gente que acha que tribulação é quando a CEMIG vem no dia 3, dia 4. Isso é falta de administração, né, Lucas? Gasta energia à vontade, pode levar uma tribulação, a CEMIG está na minha porta. Não, é. O cartão da Renner, que não para de chegar. A prestação do carro. Lá isso é tribulação, irmão. Isso mais parece o que nós vimos agora há pouco. Casavam, davam-se casamento, compravam, vendiam. Essa é a vida ordinária do seu dia a dia. O chamado para nós sermos de fato aqueles que enfrentam, como diz o texto: bem-aventurados são vocês quando por minha causa insultarem e perseguirem. O texto está apontando que nós somos chamados a viver tribulações. Atos 14, 22, que diz essa palavra, tribulações. Atos 14, 22, aqui na projeção. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através do quê? Muitas tribulações, nos importa entrar aonde? No reino de Deus. O evangelho sem cruz aí fora é um sucesso gigantesco. Faz do Brasil um país que tem não sei quantos milhões de evangélicos. Mas não é um evangelho onde se chama ao arrependimento. Não é um evangelho que confronta os pecados. E não tendo isso, não terá também essa dádiva de entrar no reino dos céus. Porque tribulação, meu irmão, é o jovem solteiro dizer: eu não transo enquanto eu não casar. Isso é tribulação. Ele não faz por causa que ele é bom, não. Ou não faz porque ele é bom. O desejo do coração dele é agradar a Cristo. Tribulação é você caminhando durante a semana e os seus pensamentos são bombardeados de porneia.
Porneia é um termo grego que diz todos os tipos de imoralidade. Para os casados, prostituição. Para os solteiros, fornicação. Todo tipo de pensamento imundo que bombardeia nossa mente e que nós estamos lutando. Senhor, livre esse pensamento do meu coração. Senhor, santifica a minha vida. Senhor, usa-me de misericórdia com o teu servo. É isso que nós chamamos de tribulação. Tribulação é você enfrentar luta contra os seus próprios pensamentos, oferecendo julgamento. Oh Deus, tem misericórdia de mim, porque eu já julguei, eu já estabeleci meu juízo de valor contra essa pessoa, nessa situação, e eu sou, na verdade, pecador. Senhor, me ajude a ter os pensamentos que o Senhor tem, que eu tenha uma vida dirigida pelo Teu Santo Espírito. É dizer, Senhor, eu não posso mais pecar dessa maneira. Senhor, eu já tropecei antes. Eu me envergonho, e eu só tenho um lugar para estar, aos teus pés, ó Jesus, meu Salvador. É uma batalha que ninguém vê muitas vezes, é uma batalha que até a esposa não sabe os detalhes da batalha lá na oração. É a batalha onde a igreja não conhece, mas o Espírito de Deus assiste o servo e serva que está caminhando no caminho estreito. A tribulação é você pagar o mal que alguém te produz, que alguém vem contra você, e você diz agora, eu faria dessa maneira, eu agiria assim, mas o Senhor Jesus me vocacionou para um caminho estreito, e agora eu vou pagar o mal com o bem, para a glória de Cristo. Caminho estreito é você dizer, eu não deixo me moldar pela moda, eu quero que o Senhor me dê discernimento, para que eu possa viver para a glória dEle. Eu quero convidá-lo nessa noite, amado irmão e amada irmã. Só há dois caminhos, e eu repito, a proposta da igreja, chamada evangélica no Brasil, que nós fazemos parte, ela é perigosíssima. Hoje pela manhã, a nossa irmã trouxe uma palavra falando sobre sola Escritura. Somente a Escritura. A igreja precisa ser norteada, dirigida pelas Escrituras. Não é por aquilo que o pastor acha, o que ele pensa, mas segundo as Escrituras. E as Escrituras têm poder de nos confrontar. As Escrituras têm poder de nos limpar. As Escrituras têm poder de nos fazer caminhar com os nossos olhos em Cristo. E é por meio dela que nós seremos alcançados com grande salvação. Eu quero destacar o nosso texto lá em Lucas, capítulo 13. Volte mais uma vez para nós finalizarmos. Lucas 13. O texto diz que quando o dono da casa, verso 25, tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo, Senhor, abra a porta para nós. O que chama a atenção, um detalhe importantíssimo, eles reconhecem que Ele é Senhor. Eles parecem que têm uma relação muito próxima com aqueles que de fato caminham com Cristo.
O texto diz que eles mencionaram que eles comiam com ele, eles bebiam. Lá em Mateus, pode continuar aí em Lucas, que eu vou continuar aí, mas eu quero citar para você o que nós hoje não lemos, mas eu quero nessa hora citar. Aqui na projeção, os irmãos continuem com o que está com a Bíblia aberta em Lucas. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, notem bem, o caminho com Jesus não é um caminho, um convite para salvação por obras. Eu perguntei pela manhã aqui, nós mais acertamos ou mais erramos na caminhada com Jesus? E a turma reconheceu comigo, nós erramos muito, pastor. Nós erramos demais. O convite de Jesus não é um convite sabendo que você é um miserável pecador como eu, para que nós saibamos assim, não, eu já tropecei, não tem condições para mim. O Senhor nos chama a uma dependência dEle, nos alegrando quando acertamos, e nos humilhamos quando tropeçamos, dizendo, Senhor, se não for a Tua misericórdia, o que será de mim? É esse convite que Jesus faz aqui. Mas notem, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Seu nome. Olha só o contexto religioso. Eles conheciam essa prática. Olha só, e nós profetizamos em Seu nome. Em Seu nome, nós o quê? Expulsamos demônios. Em Seu nome, fizemos muitos milagres. Então, lhes direi claramente, Jesus dizendo, eu nunca conheci vocês. Vocês acham que Jesus não conhecia cognitivamente, de maneira que Ele é soberano? Claro que sim. Mas Ele não reconhece esses como aqueles que viveram um caminho estreito, numa vida negando a sua própria natureza, e um coração rendido, clamando pelas misericórdias de Cristo. E o texto diz, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Volta agora lá em Lucas, capítulo 13, verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados irmãos, nós estamos falando de dois caminhos. Um é para a salvação por meio de Cristo. Um caminho de salvação que é de graça, mediante a oferta de Jesus na cruz. Mas é um caminho para você entrar e dizer, eu não quero mais viver a minha vida. Eu quero viver a vida que Cristo tem para mim. E o segundo caminho é um caminho espaçoso. Um caminho que não tem problema algum com o pecado. Mas é um caminho que leva diretamente para o inferno. E meus irmãos, preste bem atenção. Muitos vão acordar e vão estar no inferno. E a postura deles será, nossa, que tragédia da minha vida. Eu vou passar eternamente. Agora minha vida será aqui, e haverá angústia, remorso, e esse convite foi rejeitado. Mas também é outro grupo, que quando acordar lá, ficará irado, vai ranger os dentes de raiva, de ódio de Deus, porque ele acha que ele não é justo, porque ele colocou e lançou ele no inferno. Eu quero terminar dizendo nesta noite, quando você for dormir, a palavra
do pastor Sproul, falecido já. Quando você colocar a sua cabeça no travesseiro e você refletir sobre a sua vida, em qual caminho você está? Você está seguro por meio da obra de Cristo e lutando essa vida cristã cheia de dificuldades, cheia de batalhas, mas com o coração esperançoso da graça e desse encontro maravilhoso? Eu desejo que sim, porque o outro caminho é muito triste, o outro caminho é real e acontecerá sobre todos aqueles que não experimentar de um arrependimento verdadeiro e de uma vida rendida à cruz de Cristo. Tome a sua cruz, negue a si mesmo, viva para Cristo. Amanhã pode ser muito tarde. Uma jovem com 30 e poucos anos, eu acho que não dá 35, morre. Quantos casos nós sabemos disso? Há pouco tempo atrás a Jéssica contou um caso. A mãe na igreja, a filha na praça. E de repente a moça morre. Porque nós somos aqui pecadores e nosso destino só há dois: salvação, eternidade com Cristo, ou condenação eterna. Abrace o convite maravilhoso, misericordioso do Senhor hoje. Renda a sua vida, seja radical na sua vida cristã, porque se você não fizer isso, você pode estar sendo levada pela influência da igreja brasileira. Um evangelho barato, que não leva à salvação, mas talvez você tenha bens materiais. Não é esse o convite do Senhor. Deus quer dar a você essa segurança que você foi alcançado com salvação para toda a sua vida. E o que Deus der para você, sua casa, seu carro, sua família, tudo que Ele der, você levanta a mão e fala: graças ao Senhor, louvado seja o teu nome, mas sobretudo, eu tenho a certeza que eu sou de Cristo Jesus e Ele me vocacionou para viver uma carreira para Ele. Fique em pé, vamos orar. A equipe de música vem aqui à frente. Eu convido os presbíteros também. Antes de orarmos, ainda que vocês estejam em pé, pega a sua Bíblia aí, se você está com ela. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 23. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Eu quero convidá-lo. Esse momento não é para todos. Esse momento é para você que já congrega aqui, ou você congrega, você é membro, você já foi batizado em qualquer igreja cristã, uma igreja bíblica. Essa mesa não é nossa, presbiteriana. Essa mesa é mesa do Senhor. Então você é convidado a participar. Quem não deve participar? Se você ainda não é membro de uma igreja cristã, evangélica. Mas se você está se preparando para ser batizado, você deve aguardar até que você passe pelo batismo ou profissão de fé. E aí, após esse momento, você vai participar com a igreja. Você que está afastado por disciplina eclesiástica, você também não deve participar. Você precisa aguardar a restauração dessa disciplina eclesiástica. O texto diz que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você não pode fazer desse momento um momento qualquer. É um meio de graça. Deus nos fortalece espiritualmente, e Deus também manifesta seu juízo. Não é para mandar para o inferno, não. Porque quem é dele, ele faz o quê? Disciplina. Olha aqui o texto, verso 33, 11, 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, que a sua misericórdia está sobre as nossas vidas. Pastor, mas eu tropecei essa semana, como o senhor mesmo mencionou, sou um miserável pecador. O que eu faço? No início do culto, lembra que nós fizemos? Confissão de pecados. Nunca viva uma vida cristã sem confissão de pecados. A nossa salvação vem de Deus, mas Deus nos chama ao quebrantamento, à dependência dEle. E hoje eu convido você. Pode ser que do início do culto para cá você já pecou várias vezes. Eu tenho potencial para isso, talvez você também tenha. Aí você fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. A minha vida cristã é uma vida séria, Senhor. Eu não estou brincando, e o Senhor é testemunha. Possa orar assim. O Senhor sabe do meu desejo de te agradar. E por isso, Senhor, mais uma vez, tenha misericórdia da minha vida, porque eu quero participar desse meio de graça e ser fortalecido na fé. Faça isso com o seu coração rendido, e você pode participar desse momento. Então eu repito, se você está em comunhão com a igreja, você deve participar. Você deve participar, e será assim uma bênção na sua vida. Vamos orar pelos elementos? Estenda sua mão, oremos pelos elementos, para que Deus possa nessa hora nos enriquecer espiritualmente. Amado Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo mais uma vez que nos abençoe nesse momento, onde o Senhor mesmo estabeleceu esse momento para a tua igreja. Que nós sejamos edificados, que irmãos que aqui ainda não participam, Senhor, coloque no coração dele esse desejo, esse objetivo
de participar dessa mesa, congregando, Senhor, nessa igreja. Ó Deus, que o teu servo seja amparado pelo Senhor. Prepare o teu filho, molde cada dia o coração do teu filho e dê a ele forças. E que esses elementos agora, Senhor, sejam consagrados pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe por meio desse memorial, para que nós sejamos edificados enquanto igreja. Que essa igreja seja avivada pela tua palavra. Que o Senhor faça de nós uma igreja de oração. Que o Senhor faça de nós uma igreja que caminha o caminho estreito da salvação. Consagra-nos ao Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos do mundo. Livra-nos das artimanhas de Satanás. Guarda-nos, ó Senhor, e edifique as nossas famílias. Alcance os nossos lares com o teu poder. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, todos podem se assentar. Os irmãos vão passar, e de acordo com o que você for pegando os elementos, você levanta, e quem vai participar fique em pé com os elementos, tá bom, meus irmãos? Façamos assim então. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a obra que realizada na cruz do Calvário. Diga a Ele o desejo que você tem em agradá-lo. Clame a Ele cada dia. Confesse que você depende dEle, das suas misericórdias. Ore ao Senhor. Eu peço para a equipe aguardar um pouquinho ainda. Ore ao Senhor.
algum irmão ou irmã não recebeu o cálice ou o pão, talvez sem nenhuma intenção, foi esquecido, pode dizer que a gente leva. Todos pegaram? Você pode dizer que nós levamos aí a você. Então, nesse momento, amado irmão, amada irmã, nós vamos participar em memorial. O pão sempre, nesse momento que nós chamamos de sacramento, é pão. Ele não se torna o corpo de Jesus, nem o cálice se torna o sangue de Jesus. Não, é pão e é cálice. Mas nós cremos que Jesus está aqui espiritualmente conosco, até o grande dia que nós celebraremos pela última vez esse momento, junto da sua presença física, com todos os eleitos, a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Nós louvamos ao Senhor, porque nós somos igreja do Senhor. Nós louvamos ao Senhor que nos alcançou com grande salvação, e que nós sejamos edificados nesse momento em participarmos da ceia. Que o Senhor fortaleça o cansado, Jesus. Que o Senhor possa amparar o abatido. Que o Senhor cure, Senhor, o desanimado. Que a tua boa mão fortaleça o teu filho nessa carreira cristã. Encha o teu servo e a tua serva do poder do teu Espírito. E que nós caminhemos para a glória do Senhor até o nosso encontro com a tua santa e bendita presença. Nós oramos assim em nome de Jesus. Participemos então do pão e do cálice da glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com alegria, cantar então esse cântico com celebração. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.